Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. A recompensa. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Se Deus chama você para fazer alguma coisa, coloque: Deus é bom. Obedeça. Por quê? Deus sabe recompensar. Como Deus sabe recompensar? Veja: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Faça o que Deus manda. Pode ter certeza disso. Ele vai recompensar. Às vezes nós não entendemos. Toda pessoa que obedece à palavra de Deus, ela é recompensada por Deus. Ela recebe o galardão, ela recebe a recompensa. Diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é para você amaldiçoar ninguém não, tá? Nem desejar maldição para ninguém. Cuidado. Por quê? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua obediência traz não só a bênção de Deus, mas traz a proteção de Deus. Porque quando você anda na palavra de Deus, você está no esconderijo do Altíssimo. Então esse é o segredo. Qualquer pessoa que quer vencer na vida, ela tem que aprender a obedecer. E ele foi recompensado. Esse nome se tornou tão grande que ele se tornou simplesmente pai de todos aqueles que creem. Veio Abraão, depois veio Isaac, veio Jacó. Dali veio a descendente de Israel. Dali veio o Salvador do mundo. Olha como é que a obediência é importante. Nunca canse. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Não se canse de obedecer. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. É como na oração. A pessoa quer se consagrar a Deus. O pregador fala de pastor, porque eu faço como pastor. Aí ele se oferece para Deus 15 minutos de oração, meia hora, ou até uma hora. Mas tem que ser constante. Nós não podemos de vez em quando visitar o altar. O pregador, veja os homens que se destacaram. Vou poder falar de homens do passado: John Wesley, poderia falar Carlos Spurgeon, John Lake, podemos falar T.L. Osborne, Kenneth Hagin, Paul Young-Cho. Esses homens, conheça a vida deles. Eles se dedicavam à oração. Se dedicavam horas e horas, entenda, à oração, à leitura bíblica, à evangelização. Deus não tem queridinhos, Deus não tem privilegiados. Deus tem servos que obedecem, que são constantes na presença dele, são constantes na obediência à sua palavra. O que vale eu fazer isso? Vale. Mesmo que na hora você não seja aparentemente nem recompensado, pelo contrário, você até perde. Perde. Quantas vezes para viver a palavra você vai perder? E tem gente que perde. Mas só que Deus sabe recompensar. Jesus, se você perder alguma coisa por amor de mim, do Evangelho, você vai ganhar 100 vezes mais. Mas falarei depois isso aqui. Vamos ficar nessa parte. Então, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundante quer dizer bastante, é grande quantidade. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não foi com um homem chamado Abrão, que se tornou Abraão e se tornou pai, entenda bem, daqueles que creem. Porque ele obedeceu a Deus, ele entendeu o ministério que Deus deu para ele. Então ele foi obediente. Aí nós vamos agora do lado aqui, depois de Coríntios, em 2 aos Coríntios, depois Gálatas, capítulo 6, versículo 7. 6, 7. Ele diz: não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ainda que debochem de você, escarneçam de você, porque você obedece à palavra de Deus. Não se deixe escarnecer. Continue obedecendo. Continue, porque tudo que você planta, você colhe. Ou seja, toda a obediência à palavra de Deus traz a recompensa do Senhor. Traz a recompensa dos céus. Por isso que eu disse, vale e vale muito obedecer ao Senhor. Você vai ver como você é recompensado. Deixa eu fundamentar um pouquinho mais ainda. Vamos para Tiago.
capítulo 4, versículo 8. Quatro, 8. Diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se aproxime. Irmãos, procure se aproximar de Deus, ter comunhão com Ele. Ele vai, mas Ele vai falar mais um pouquinho para nós aqui. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o vosso coração. Não deixe de maneira alguma emoções erradas entrar. Revolta ou tristeza por você ter obedecido a palavra de Deus, que eu disse. O evangelho requer renúncia. Tem horas para obedecer a palavra de Deus, você terá que abrir mão de algo. Algo que aparentemente é o quê? Prazeroso, às vezes lucrativo, mas por amor ao evangelho você abre mão. Você verá que vale. Vamos do lado de Tiago, um pouquinho antes, Hebreus, capítulo 11. Versículos 24, 25, 26. Ele diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés era um hebreu. Houve uma matança, entenda bem, da parte dos egípcios. De vez em quando, a humanidade tem essa praga, né? Que pegam os pequeninos. Hoje, há uma defesa muito grande, entenda bem, bandeiras que se levantam a favor do aborto. As pessoas chegam a fazer, entenda, passeatas pela morte. Direito, entenda bem, da mulher escolher. Direito não sei mais o que, e bandeiras. E às vezes até pessoas evangélicas, entre aspas, entenda, vão lá e dizem, não, é direito. Não vou entrar no mérito hoje. Mas de vez em quando esse demônio se levanta. Foi com Faraó, foi com Herodes. E hoje com essas ideologias satânicas e diabólicas, que não é caso de Brasil, não, isso é mundo. Isso é mundo. Mas estudo para outro dia. Mas temos que ensinar, temos que falar a você, tá? Mas deixa para depois. Vamos falar aqui, deixa depois que já está dando toque no seu coração. Porque ele foi tirado, o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Porque a mãe do Moisés, vendo ele ser um rapaz formoso, uma criança formosa, escondeu. Porque a ordem era matar todos os hebreus. Primeiro ele mandou as parteiras matarem. Mas as parteiras falaram, as hebreias são mulheres fortes, quando nós vamos ver, já nasceram a criança. Então ele mandou executar mesmo. E ela escondeu, mas tudo era de Deus. Viu que era formoso, aquilo ali era Deus mostrando para ela que tinha que lutar. Aí nós conhecemos a história, não podendo mais esconder a criança, fez um barquinho lá com barro e tudo, colocou, a filha do faraó estava se banhando, olhou, a criança não foi envolvida, tudo dirigido por Deus. Guardou a criança com ela, pegou, tinha uma menininha, a menina disse, se quiser, eu pego uma hebreia ali, chamo para ela tomar conta, para ela, né, tomar conta da criança. Faz isso que eu vou dar um salário para ela. Quem? Ela, a própria mãe do Moisés. A mãe biológica meu é que deu, acabou cuidando dele. Bem, mas ele foi criado como um príncipe, como realmente o herdeiro do trono do Egito. Mas sendo já grande, recusou. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tudo é símbolo para nós. Como ele renunciou, nós também temos que renunciar. Aquilo que às vezes é pouco, é a alegria ou o prazer do pecado, mas que a pessoa, por amor à palavra de Deus, renuncia. Não, eu quero saber de Jesus. Dinheiro, vai me dar dinheiro, mas vai me dar, entenda bem, dor de cabeça, pode me dar prisão, mais do que isso, vai me dar inferno, então eu não quero. Mas como é que é? Quando você desobedece a palavra. Mas eu tenho que correr para chegar ao versículo 26. Tendo por maiores riquezas o Vitor Pérez de Cristo, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A recompensa. A decisão é sua. Quando você entender que o seu trabalho, não precisa ler, 1 Coríntios 15, 58, já li com vocês, a recompensa que tem da obediência. A recompensa em viver em comunhão com a palavra de Deus. Qual a maior recompensa? Tudo bem, todos podem concordar comigo, é a eternidade, é a Nova Jerusalém, que é linda, é aquela terra, aquela cidade que as ruas são de ouro. O homem mais rico do mundo não pode fazer isso. Pegar a Rua dos Chimbiras aqui de ponta a ponta, aqui da Praça da República, entenda bem, até lá, né? E fazer até o final, lá passando Santa Efigênia e tudo, e fazer ela de ouro. Não tem.
Lá as ruas todas serão de ouro. Isso aí não é lenda. Isso é a palavra de Deus para nós. É a visão do João. Mas não é isso que eu quero falar. Não, não. A maior recompensa que eu vejo para hoje é a presença de Deus com você. Porque andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. E se você andar com Deus, você vai ter a proteção verdadeira. Você vai ganhar aquilo que eu falei, confiança, segurança. A segurança, a confiança em Deus não é fruto do acaso, é fruto da sua comunhão com a palavra. À medida que você tem comunhão com a palavra, você vai se sentindo forte. À medida que você tem comunhão com a palavra de Deus, então você vai ganhando confiança nele. Aí você chega àquele estágio. Deus, meu aqui embaixo. Viva, ame, vale, a recompensa é grande de andar com ele. E ele falou isso que eu falei que terminaria no Marcos, capítulo 10, versículo 28. Então, estamos vendo que vale servir ao Senhor. 10, 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Porque um homem, entenda bem, não conseguiu. Jesus disse para ele: olha, vende o que tu tens, dá aos pobres, me segue. Ali foi o quê? Foi o teste da obediência. Ele não conseguiu passar. Ah, meus bens, isso é herança de família, tenho tantas coisas. Ah, poderia ser apenas um teste. Lembra quando Deus pediu para o Abraão o quê? A vida do filho dele. Mas Deus pediu? Foi apenas um teste. Ele tirou a vida do filho dele? Não. E hoje não existe isso. Se você ouvir uma voz, está amarrado, Satanás. Deus não vai pedir a vida de ninguém. Nem o Abraão, Deus quis a vida do filho dele. Só mostrou que se teve um homem que dava o filho para Deus, Deus não podia dar o filho pelo mundo. Foi o que fez. Mas o bonito ali é a obediência. A obediência dele, que é muito importante. Ele então foi amigo, tudo porque ele soube obedecer. Pedro está dizendo: Senhor, esse homem não quis. Esse homem virou as costas e disse: não, isso eu não vou fazer. E foi embora. Alguém poderia ter dito para ele: puxa, mas ele pode ser apenas um teste. Não, ele não quis saber, foi embora. Aí o Pedro disse para Jesus, e Jesus respondendo disse ao Pedro e aos demais: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, riquezas, trabalhos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba o quê? 100 vezes tanto. Note uma coisa que Deus vai falar. Deus usou um termo aqui. Em casa, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, em campos, com perseguição. Não falou mulher para você não pegar carona, tá? Você abriu mão de uma, Deus vai te dar 100 mulheres. Não, não é nada disso. Isso é para dizer que você ficará muito melhor, você será recompensado. Aqui é o bonito aqui está exatamente, que verdade em verdade vos digo, que não há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Quando você abre mão de qualquer coisa por causa do Evangelho, você vai ser recompensado. Vale. Abraão deixou o quê? Deixou a sua parentela e foi para a terra que ele nem conhecia, obedecendo a Deus. Moisés, quando viu o sofrimento dos seus irmãos, lutou pelos seus irmãos. Deixou tudo, entenda bem, e foi para o deserto. Era chamado de Deus. Deus preparou Moisés não para ser o rei do Egito, mas para ser o libertador do povo de Deus. Irmão, é isso que Deus está chamando você. Não para ser rei nesse mundo, você pode ser até mais, entenda, mas para ser um libertador de vidas, para ser um ganhador de almas. Pedro viu uma rede cheia de peixes. O negócio é bom andar com Jesus, hein? Olha como é bom, olha a rede cheia de peixes, a rede abarrotada de peixes. Ele disse: Pedro, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Ele deixou toda aquela pesca abundante, deixou toda aquela fartura para fazer a vontade de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Qual a nossa mensagem? Para terminar, voltando onde já li, 1 aos Coríntios 15, 58. É a palavra para você de hoje. Portanto, meus amados irmãos, irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre obedecendo a Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Vão quer dizer o quê? Inútil no Senhor. Não é. Você vai ser recompensado. Vale. Pode ter certeza. Ame a palavra, respeite a palavra, ande com a palavra e você verá a glória de Deus.